proclameis quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com algum do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos jovens, irmãos e irmãs, saúdo também os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, a nossa diocese, modo especial, celebra o Dia da Juventude,
lembramos o Papa João Paulo II, São João Paulo II, grande promotor da evangelização da juventude. A inspiração dele hoje tem seus frutos, reflexos muito positivos nas jornadas mundiais da juventude. Que São João Paulo II interceda pelos nossos jovens, que seja a nossa igreja verdadeiramente renovada no Espírito Santo. Não a renovação mundana, que às vezes a gente confunde. Isso está enorme. E muitas vezes confundimos essa questão da renovação da igreja com o pensamento da mundanidade, da idolatria, daquilo que significa ser moderno, vanguarda, mas que não é a proposta, o projeto de Deus na nossa vida. A juventude tem que ter muito cuidado em relação a esse aspecto. Rejuvenescer no Espírito Santo não tem nada a ver nos adequar ao pensamento do mundo. São Paulo mesmo fala isso. Não vos conformeis com o mundo. Também não é retroceder numa mentalidade rígida, ultrapassada, de um passado, de um tempo em que nós sabemos também teve suas limitações. Uma igreja transformada no Espírito, misericordiosa, acolhedora, mas com muita clareza naquilo que é a proposta de Deus na nossa vida. Caminho do Evangelho exigente, santidade. E santidade não é, de forma alguma, certas ideias que nós temos, aparências, formalidades, mãos postinhas, bonitas da igreja, mas lá fora sem nenhum testemunho. Não é isso. Santidade é um compromisso pessoal transformador. Então, sejamos atentos a isso. Eu tenho certeza que São João Paulo II, ele queria uma juventude assim, normal. Uma juventude inserida no mundo sem se deixar contaminar pelo mundo. Discreta e eficaz. Na família, no ambiente de trabalho, nas universidades, está ali a presença. Uma presença tão clara de testemunho de Cristo que chama a atenção. Não porque fala, mas porque vive. Então, vamos trabalhar muito interiormente para rejuvenescermos no Espírito Santo, na ação do Espírito, na vida de cada um de nós. Façamos a diferença. O que significa fazer a diferença no mundo de hoje? É desafiador. Conta até uma historinha nesse sentido. Conta essa história que uma vez um escritor famoso, caminhando na praia, viu um jovem pegando várias estrelas do mar. Não sei se você eu não percebi isso não, mas quem gosta muito de praia diz que de vez em quando as estrelas do mar vêm para a margem e podem morrer ali. Então ele pegava algumas estrelas do mar e jogava. Tinha várias. E esse homem, esse escritor famoso, que estava escrevendo no livro alguma coisa nesse sentido, vendo essa atitude do jovem, foi perguntar: o que você está fazendo? Você deve até conhecer a história, mas é interessante a gente recordar. O que você está fazendo? E ele disse: eu estou jogando essas estrelas do mar, que se continuar aqui, elas vão morrer. E aí ele disse: mas o que adianta isso? Tem várias, milhares de estrelas do mar aqui, e tantas outras no mundo. Qual a diferença isso vai fazer? E aí a resposta do jovem foi muito interessante. Para essa estrela do mar que eu estou jogando, eu estou fazendo a diferença. Muitas vezes deixamos de assumir nosso compromisso, nosso papel como cristão, porque achamos o seguinte: a resposta, vamos dizer, muitas vezes a nossa justificativa, que adianta? Que diferença faz? Vai resolver todos os problemas, as mazelas do mundo? Não, mas naquela realidade, naquele momento, você pode fazer a diferença para o bem.
Jovens, façam essa diferença. Naqueles que você convive, na realidade das atividades do seu trabalho, faça a diferença. Não se paralise por causa desse discurso indiferente. Faça a diferença. Como o samaritano fez a diferença para aquele homem que estava estendido na parábola que Jesus contou, quase morto. A diferença de tantos e tantas que nas suas atividades, sua postura apresenta, não só por falar com a vida, e ajuda a ter um novo olhar em relação ao mundo. Fazer a diferença é fundamental, isso é a ação do Espírito Santo na vida nossa pessoal e também dos outros. Muitas vezes nós deixamos de fazer a nossa parte, porque é mais cômodo, mais fácil dizer o que adianta. Sempre foi assim, não tem jeito, é desse jeito, não precisa ser. Façamos a nossa parte, porque para aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquela realidade, nós podemos contribuir e muito para uma sociedade de amor, de justiça e de paz. E Deus, Ele é surpreendente, justamente nos acontecimentos da vida, na história que Ele vai conduzindo. Veja, por exemplo, na leitura, quando o profeta Isaías narra a mão poderosa de Deus, justamente agindo através de um rei pagão, que não era judeu. Se torna ali um ungido, o Messias, sem saber. Ciro, rei estrangeiro, que desponta como grande governante persa, e assim consegue suplantar o império babilônico, que deportou o povo de Israel, e a promessa de Deus se cumpre através deste rei. Ciro não era da religião judaica, não conhecia o Deus verdadeiro, tanto é que a primeira leitura fala: você não me conhece, mas eu te coloco a minha mão para realizar a obra. Como interessante refletir sobre esse acontecimento da história do povo de Israel e a visão do profeta vendo a mão de Deus nesses acontecimentos. Às vezes, pessoas que nem são muito religiosas, dizer que não frequentam nossa igreja, não participam, pessoas que se comprometem com a vida, com a dignidade do ser humano, muito melhor do que certas pessoas religiosas, entre aspas. Por outro lado, vemos pessoas que se dizem tão religiosas, se acham tão fiéis às normas e preceitos da igreja, que comungam, mas não fazem comunhão com o Senhor e com os irmãos, porque não praticam em nada ato de caridade e serviço aos irmãos. Esses não fazem a diferença. Esses compactuam com a mundanidade de uma aparência religiosa hipócrita, farisaica, como nos mostra o evangelho de hoje. Aqueles que tentaram colocar Jesus numa armadilha através da pergunta capciosa. E como vemos gente religiosa que faz isso em nossas comunidades e nossos grupos. Gente que não está comprometida com o rejuvenescer no Espírito Santo. Pelo contrário, traz para a realidade da igreja a mundanidade do poder, do ter, da ideologia, da instrumentalização da fé em proveito próprio, a serviço de seus grupos e ideologias, destruindo por dentro a comunidade de fé através da divisão, do autoritarismo, do pensamento único. Nós vemos isso. Jesus teve que lidar com gente assim, como até hoje temos que lidar às vezes com pessoas capciosas, astuciosas
na comunidade de fé. Não nos desanimemos por conta disso. Continuemos a cumprir nossa missão, fazendo a diferença dentro da igreja. A diferença de pessoas comprometidas com a fé, com a palavra de Deus, pessoas que buscam com seriedade a santidade, porque o mundo não vai ser transformado pelas ideologias, não. Isso a gente sabe muito bem. Está aí as guerras, as manipulações, entra governo, sai dos vários viés, todo tipo de viés, e continua a corrupção, continua o desrespeito à dignidade do ser humano. O mundo do ser humano, o mundo não vai ser mudado assim. Vai ser mudado dentro de nós, através da transformação do coração, da vida de cada um de nós. Como que Jesus responde a esses questionamentos? E começa com, como a gente tem que ter cuidado, não é verdade, com os aduladores. Tem muito, alguns na igreja. Os aduladores astuciosos começam elogiando Jesus para puxar o tapete. Atenção, cuidado com os aduladores, pessoas falsas, mentirosas, manipuladoras. O Evangelho, então, Jesus nos ensina a lidar com esses. Eles querem colocar Jesus numa situação difícil, porque se ele respondesse sim ou não, cairia numa armadilha. A chamada pergunta capciosa: é lícito ou não pagar o imposto a César? O Império Romano estava dominando toda aquela região. E aqui temos uma questão, esse texto já, muitas interpretações já foram dadas, algumas boas mais ou menos, outras péssimas. Uma, principalmente, terrível, é quando tenta distinguir aquilo que é do Estado, o poder civil e o poder religioso. Então, o religioso tem nada que se meter com isso, tem não se preocupar, restrito ao ambiente de igreja. Isso deu margem a muitas injustiças, a igreja calada diante das injustiças do mundo. Claro que a gente não aceita esse tipo de pensamento. Muito menos compactuar com grupos ideológicos, políticos. Mas sermos livres, a igreja livre, para ser voz daqueles que não têm voz diante dos desmandos do poder político. Isso é muito importante. A trama é bem articulada. Primeiro, a questão da moeda. Veja que Jesus devolve a questão, perguntando: cadê a moeda do imposto? Traz a moeda do imposto. E a gente sabe pela história que os imperadores romanos, eles queriam ser tratados como deuses, divino César. Com certeza na moeda estava escrito isso: Divos, divino César. Com certeza, César Tibério. A imagem já era um escândalo para o judeu, a moeda, porque ali eles estavam a receber, a aceitar uma moeda que claramente fala de idolatria, reconhecimento de divindades pagãs. Quando Jesus diz: traz a moeda do imposto, o que eles estavam fazendo com aquela moeda? Eles que estavam agindo com idolatria, eles estavam desrespeitando fragorosamente a lei contra a idolatria. Então a moeda representava os altos impostos, a opressão, a dominação estrangeira e todos os desdobramentos políticos desse aspecto. Era uma trama muito bem articulada, porque se Jesus dissesse assim: não, tem que pagar o imposto, os judeus ficariam escandalizados. Nossa, pagar o imposto a um imperador que se diz Deus, com toda essa injustiça. Se dissesse não deve pagar o imposto, criaria problema com o Império Romano da época. Então eles não foram honestos. E aí a resposta de Jesus, para a nossa reflexão hoje, trazendo para a nossa realidade: dar a César o que é de César e a Deus, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Como interpretamos? O que é de Deus? O que pertence a Deus? A moeda pertencia a César por quê?
Por que pertencia a César? Porque estava impressa a imagem de César. O que pertence a Deus? Onde está impressa a imagem e a semelhança de Deus? Onde? Em nós. Nós pertencemos a Deus, não ao Estado. Tem mentalidades, ideologias que quase que escraviza, domina o ser humano ao Estado. O Estado é provedor, mas o Estado é o dominador. E tem que se adequar a isso. Isso é idolatria. Às vezes a gente nem percebe, mas é. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E como tal pertencemos a Ele. Nenhum poder humano, nenhuma lei humana sobrepõe a lei de Deus, que sempre será a nosso favor. A dignidade do ser humano, desde o ventre materno até o termo da sua existência. Dar a Deus o que é de Deus, o homem é de Deus, é ter procedimentos justos, amor, honestidade e compromisso com o próximo. Porque somos imagem e semelhança a Deus. Agora, pode-se imaginar, e dar a César o que é de César significa o quê? Tem duas reflexões, uma negativa e outra positiva. A negativa é dar a César, compactuar com a opressão, com a arrogância e hipocrisia. O demônio do microfone agindo aí de novo. Aí começa a fazer exorcismo. Voltou, né? Opressão, arrogância, hipocrisia, falta de solidariedade. Mas tem também um aspecto positivo. Dar a César o que é de César, no modo positivo, é ser bons cidadãos. É contribuir por um mundo mais justo e fraterno. Pagar nossos impostos, sim. E cobrar das nossas autoridades civis. Porque quando eles fazem o seu trabalho direitinho, a gente tem que dizer para eles: muito bem, vocês estão usando bem o dinheiro que nós estamos confiando a vocês, porque o dinheiro das estradas, da infraestrutura, dos hospitais, das habitações, da educação, o dinheiro é de quem? É nosso, os impostos. Então eles têm mais do que a obrigação de fazer aquilo que lhes compete, pelo voto, devolver para o cidadão aquilo que ele contribui com os nossos impostos. Então, sim, sermos empenhados como bons cidadãos, pagar nossos impostos, contribuir para uma sociedade melhor, virtudes cívicas, construir a cidade dos homens da justiça e cobrar das autoridades. Onde estão o dinheiro dos nossos impostos? Está no bolso de quem? Nesse bolo grande que é o Brasil, com muito dinheiro. Na corrupção, que deixa de construir escolas, hospitais, infraestrutura, saneamento básico, habitação, onde está? Isso sim devemos dar a César o que é de César, nesse sentido positivo, é contribuir para uma sociedade mais justa e fraterna e cobrar dos governantes que eles têm essa função. Enfim, é um caminho de se importar, de fazer a diferença. Lembra da história que eu contei? Fazer a diferença. Jovens comprometidos na política, não no aspecto partidário. Vocês podem, fiquem à vontade. Eu gosto do partido X, Y, Z. Fiquem à vontade. Respeito os outros que optam por outro, têm uma outra visão, mas todos buscando o bem comum. Jovens coerentes e conscientes de sua vocação, sua missão na igreja, rejuvenescidos pela fé e pela ação do Espírito Santo, promotores de uma sociedade mais justa e fraterna, que começa por espiritualidade, busca do bem, compromisso com o reino, com o amor que nos ensina Jesus. Queridos jovens, a vocês, uma geração tão importante,
a responsabilidade de fazer a diferença. E tenho certeza que vocês já estão fazendo. Façam mais. Sejamos uma igreja inserida no mundo, não contaminada pelo mundo, sal da terra e luz, porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. Amém?